Sinais práticos de uma empresa forte. Oiê, sejam bem-vindos ao LV Talks, o meu podcast sobre negócios, marketing, redes sociais, tudo que eu aprendi, errei e acertei durante 10, 11 anos empreendendo. Hoje eu sou dona de 6 negócios diferentes, então já vocês vão descobrir que são 8. Está no processo de divulgação de mais 8, mas que é mais 2, totalizando 8 que já estão adquiridos e vão ser muito, muito, muito legais. Então eu decidi fazer esse episódio porque eu vi um comentário de uma seguidora no meu canal de transmissão do Instagram, o Marqueteiras da Lê. E eu tava pedindo ideias de temas para o podcast. E eu achei um tema muito interessante. Porque quando a gente está crescendo, ou até mesmo quando a gente está ali galgando o nosso espaço, né, empreendendo, a gente não sabe exatamente se a gente está seguindo ou não está seguindo os passos corretos. Se a nossa empresa realmente ela é lucrativa e ela está crescendo, mas ela está crescendo como ela deveria? Ela está no caminho certo? Será que eu tô indo para esse lado, tá funcionando? Será que a energia que eu tô colocando nela realmente tá valendo a pena? Ou será que era para ela tá maior? Ou será que era para ela tá diferente? Enfim. Então eu decidi trazer alguns tópicos bem práticos para você sentar e rever e revisitar os números da sua empresa, os processos que ela tem, pra gente entender como que tá ali o seu negócio, se ela realmente é boa, se ela tem coisas a melhorar, se é melhor você desistir. Então, esse é um episódio muito importante e eu acho que ele vai ser, assim, transformador pra muita gente. Então, eu tô muito, 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 muito animada. Bom, vamos começar. Qual que é o primeiro sinal de uma empresa que ela realmente é saudável e é forte? Ela tem foco operacional. O que é ter um foco operacional? É ter uma decisão operacional todos os dias. Uma empresa forte, ela sabe na prática do dia a dia dela qual é o produto que ela vende que paga o custo fixo dela, por exemplo. Ela sabe qual produto paga o crescimento dela. Ela sabe qual produto consome energia e não retorna. Então, como que você faz para entender isso? Primeiro, a gente vai fazer uma matriz dividida em A, B, C. Essa matriz, a letra A, ela é um produto que vende muito. Aqui eu tô falando produto, mas pode ser serviço também, tá, gente? Então, é um produto que vende muito e dá pouco trabalho. Essa vai ser a sua matriz A. Quando eu falo pouco trabalho, é que o custo é mais baixo, o esforço de venda é menor, o custo dele é mais baixo, tanto vou dar o exemplo de moda, de tecido, de mão de obra. Mas, por exemplo, se eu for dentista, pode ser que o custo de fazer uma cárie seja diferente de fazer um canal. Então, qual é o produto que vende muito ou o serviço que vende muito, mas que te dá pouco trabalho? Ou seja, demora pouco tempo para fazer, tem uma margem legal, enfim. O produto B, que é a matriz B, vai ser um produto que vende pouco e dá muito trabalho. Então, é um produto que ele não é seu best-seller, ele vende ali, em serviço, vende 3, 4 no mês. E quando você faz ele, você sabe que vai demorar muito. Você sabe que vai dar BO. Você sabe que vai ser cansativo. Você sabe que vai demorar mais do que deveria demorar. Então, esse é a matriz B. E o produto C, ele vende médio e dá trabalho médio. Então, o produto C é aquele produto que, ele não é o best-seller, mas ele também não é ruim. Ele não dá tanto trabalho para fazer, mas também não é facinho. Então, o que as empresas que são fortes, elas fazem? Elas investem muito na matriz A. Então, é muito importante que depois que você escute esse podcast, eu acho que você já tá com o caderninho, né? Você faça esse levantamento. O que é A, o que é B, o que é C? Matriz A. Quais são os meus produtos da matriz A? A gente vai investir nesses produtos. A gente fala que 2026 é um ano da curadoria. É um ano de não ficar lançando tantos produtos, mas escolher melhor quais produtos eu vou investir mais dinheiro e vou focar mais em criar conteúdo em cima deles, colocar tráfego em cima deles, enviar para influenciadoras. Então, é produto A, a gente vai investir nele. A gente vai testar o C, que é o que vende médio, dá trabalho médio, e a gente vai eliminar o B. E aí, é importante que nesse momento que a gente está medindo ali a força da sua empresa, a gente comece a pensar, se eu tivesse que reduzir o portfólio hoje, o que eu faria? Quais produtos ficariam? O que só existe por apego? Porque uma empresa forte, gente, é uma empresa que ela lida muito mais com dados do que com ego. Às vezes existem produtos e serviços que você está mantendo dentro do seu portfólio que é só por ego.
é só por apego, é só por emocional e não por dados. Porque se a gente for dividir nessas matrizes A, B e C, a gente vai enxergar claramente por dados quais produtos a gente é obrigado a eliminar para ter uma produtividade, para ter uma empresa ainda mais rentável. Então, se eu tivesse que deixar uma ação prática para você nessa semana, para você fazer e me marcar nos stories, eu adoro que quando eu passo lição de casa, entre muitas aspas, para vocês fazerem, eu queria muito que vocês me marcassem para eu ver o que vocês estão fazendo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai listar todos os produtos que você vende, todos os serviços que você oferta. Então, pode ser produto físico, pode ser produto digital, pode ser mentoria, pode ser dentista, que nem eu falei, pode ser advogado, pode ser salão de beleza, enfim, pode ser qualquer coisa. Você vai listar todos os serviços e a gente vai fazer 3 tagzinhas. Uma tag vai ser essencial. São produtos da linha A que são essenciais você ter, que vendem muito, que são lucrativos. O 2 vai ser um neutros. São os produtos da linha C, que ela vende médio e também dá trabalho médio. E dreno operacional a gente vai fazer com um xizinho, que são aqueles produtos que não vendem tanto e dão muito trabalho. Sinal 2, que a sua empresa ela é saudável e ela é forte. As decisões importantes da sua empresa são tomadas com um critério claro. Uma empresa que normalmente ela é fraca, ela não é uma empresa forte, ela toma decisão muito baseado em 3 coisas. Urgência. Então, um desespero de vendeu muito, precisamos fazer isso. Não tá vendendo nada, vamos fazer isso. Cansaço. Então, eu tô tão esgotada de fazer aquilo que eu decido pelo caminho mais fácil porque eu estou exausta. E terceiro, pressão externa. Tá todo mundo lançando esse produto, então eu tenho que lançar também. Tá todo mundo fazendo isso, então eu tenho que fazer também. Esses são 3 sinais que a sua empresa não é tão saudável assim, porque ela não tem escolhas e decisões baseados em critérios claros, e sim baseados em pressões externas. Então, onde que isso vai aparecer na prática? Isso vai aparecer em contratações. Então, às vezes, quando você tem muita urgência, você vai acabar contratando errado. Isso vai aparecer principalmente em lançamentos. Tá todo mundo lançando um produto, eu vou lá e lanço um produto que não tem nada a ver comigo. Precificação. Às vezes, as pessoas estão ali, a gente tem um desespero de achar que o nosso preço está caro demais porque não está vendendo. E, às vezes, é uma outra motivação e a gente vai lá e dá desconto e dá promoção e faz alguma coisa. Então, é interessante que a gente enxergue também, principalmente, os nossos pontos fracos para a gente entender. Então, o que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês escolham a decisão que vocês vão tomar tem que ser baseada em critérios claros. E aí, o que é ter um critério claro? É ter regras. Então, existem regras que elas precisam ser cumpridas independente do momento que você esteja ou do que aconteça. Então, vamos supor, a gente só lança um produto quando ela passou por 4 testes e validações diferentes. E aí você vai descrever essas validações. A gente só coloca um produto no site, a gente só faz o lançamento e a comunicação para o mercado, né, desse produto quando tiver foto clara, vídeo na página de produto, descrição bem feita, e aí eu posso colocar esses tópicos. Muita gente acha que regra é uma coisa que a gente vem muito de startup, né? Startup é tudo muito rápido e tudo mais. Mas essas regras vão fazer com que você se proteja dos possíveis erros e das derrotas da sua empresa. Porque quando a gente tem regras e critérios muito claros, a gente se protege do emocional. Porque, querendo ou não, empreender é ser emocional, muito emocional. Então, como ação prática da semana, eu queria muito que vocês escolhessem uma decisão que vocês tomam de maneira recorrente. Então, pode ser um lançamento, por exemplo. Você vai definir 4 coisas junto comigo. Quando fazer? Então, quando você faz um lançamento? Quando você faz um lançamento, não é quando você precisa de dinheiro. É quando a estratégia do seu ano foi pautada para esse lançamento. Quando eu não faço um lançamento? Quem decide quando um lançamento vai ser feito ou não vai ser feito? Com base em que a gente decide esse lançamento? Então, você vai pegar essa decisão e você vai descrever todos esses tópicos. Sinal 3, que a sua empresa é saudável. O caixa é previsível. Uma empresa que é uma empresa que ela não é organizada, ela é uma empresa que ela fala assim, tá entrando dinheiro, tá tudo bem, depois eu vejo. Depois eu vejo fluxo, depois eu vejo investimento, tá tudo bem, porque tá entrando. E uma empresa forte é uma empresa que sabe até onde ela pode errar, até onde ela pode investir. A partir desse investimento aqui, já fica pesado. Então, o que eu vejo muito é, por exemplo, a gente vai fazer uma campanha de marketing. E a gente fatura, sei lá, 1 milhão no mês. Pode contratar essa influenciadora. Agora, uma empresa forte é uma empresa que fala, eu faturo 1 milhão por mês, essa influenciadora vai me trazer isso, esse é o ROI, esse é o meu limite de investimento, então eu preciso
preciso que ela me entregue essas métricas. Então, são coisas diferentes. Quando a gente tem uma empresa forte, a gente tem algumas coisas claras. Primeiro, o custo fixo mensal. Você tem que saber na ponta da língua o seu custo fixo mensal. Segundo, as suas variáveis que são inevitáveis. A gente fala de custo variável. O custo variável, ele é um pouco fixo, porque a gente entende mais ou menos quais são os custos variáveis que a gente tem todo mês, por mais que alguns meses sejam um pouco maiores do que os outros, mas com 6 meses de empresa, 1 ano de empresa, eu já tenho uma noção clara de como vão ser esses custos. Margem real. Então, qual é a margem de cada produto que eu estou tendo de maneira real, deduzindo todos os custos? Cartão de crédito, imposto, folha de pagamento, enfim, com todos os custos que você tem, qual é a sua margem real? E, por último, o ponto de estresse do caixa. Por exemplo, eu sei que na LV um ponto de estresse do caixa é janeiro, porque é um mês que a gente pagou férias, 13º para todo mundo, é um mês que a gente vendeu muito por conta da Black Friday, mas com uma margem mais apertada. Então, eu sei que janeiro vai ser um ponto de estresse. Então, eu preciso cuidar disso antes, para que quando chegue janeiro eu consiga continuar a minha empresa. Então, qual é um diagnóstico aprofundado que a gente pode fazer do seu negócio, que eu quero que você anote no caderninho? Primeiro, quanto custa para você todo mês para manter a empresa viva? Quando abre o mês, você sai negativo, porque você tem todos esses custos. Qual é esse negativo? Quanto é esse negativo? Segundo, quantos meses de fôlego eu tenho? Qual é a minha reserva de emergência? Quanto eu tenho de caixa? Terceiro, qual decisão impacta o caixa mais rápido? Então, por exemplo, fazer lives, que eu vou ter um financeiro muito rápido, eu vou ter uma volta do dinheiro muito rápido. Por exemplo, a gente fez uma live agora de janeiro. Por quê? Lembra que eu falei que janeiro é um estresse de caixa? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de pagamento rápido. Então, o que a gente fez? A gente fez uma live com algumas peças, tipo um Cyber Monday, peças que sobraram da Black Friday, enfim. A gente fez essa live e conseguiu trazer um caixa muito rápido, porque a maior parte dos pagamentos eram feitos em Pix. Então, até R$300, eu acho que era obrigatório pagar em Pix. Depois de R$300, aí podia usar o cartão. Então, isso é uma decisão que me faz ter caixa rápido. Então, quais são as decisões que você pode ter no seu negócio que vão te trazer caixa rápido? E aí, a ação prática da semana, que todo sinal eu tô tentando trazer uma lição de casa para vocês, é criar um mapa simples de caixa. Então, despesa fixa, despesa variável e reserva mínima. Eu quero que você tenha isso na ponta da língua. Sinal 4 que a sua empresa é uma empresa forte é que o cliente volta a comprar de você por confiança. Recorrência, ela não é sorte. É uma experiência um pós-venda e uma experiência que a gente vai levar para o nosso cliente, que ele é, de certa forma, previsível. Então, o que eu preciso que uma empresa forte observe na prática? O cliente recompra sem nenhum tipo de incentivo? Então, assim, o cliente recomprar com gift back, com cashback, é uma coisa positiva? Super é, mas ele está tendo um incentivo. Quando eu fidelizei o meu cliente ao ponto dele voltar sem ter nenhum incentivo? Segundo, o cliente ele fica esperando reposição? Então, é muito interessante que você tenha, para cadastrar o e-mail ali de quem tem interesse em comprar algo que está esgotado, ele fique aguardando essa reposição, ao invés de ir em outro lugar comprar, ele aguarda o seu. Isso também é um indicativo legal. O cliente indica espontaneamente o seu produto, então você vê no marcado dos stories, a cliente falando, você vê novos clientes chegando a partir dessas indicações. E aí, quando a gente vai trazer para algo mais aprofundado, a gente precisa começar a descer. Eu sempre falo de descer estratégia. Para mim, descer estratégia é muito inteligente, porque a gente pega o macro daquilo que a gente quer fazer e a gente vai descendo essa estratégia. Então, primeiro ponto, por que o cliente volta? Você já se perguntou por que o cliente voltou a comprar de você depois que ele comprou a primeira vez? Segundo, em quanto tempo ele volta? Você tem a noção clara de que o cliente que comprou 2, 3, 4 vezes, qual é o intervalo de tempo dessas compras? Terceiro, o que faz ele escolher você de novo? E aí, nessa última pergunta, se a resposta for preço, então ele compra de mim porque eu sou a opção mais barata, faz um sinalzinho de alerta, porque a gente tá num mercado muito volátil. Eu vou falar sobre isso, eu vou fazer uma aulona sobre consumidor do futuro, consumidor de 2026, eu tô muito animada. E eu tô estudando muito sobre o comportamento do consumidor de 2026. E um dos grandes comportamentos é que a gente tá tendo, politicamente e economicamente,
um mundo muito instável. Então a gente tem Estados Unidos, a gente teve quase a Terceira Guerra Mundial ano passado, a gente tem Estados Unidos invadindo a Venezuela, a gente tem China como potência mundial, que durante muitos anos a potência foi os Estados Unidos, e a gente tem muitas mudanças comportamentais pós-pandemia que elas acabam afetando as decisões econômicas. E quando a gente não cria diferenciais e experiências que sejam fora do preço, a gente fica refém das pessoas do mundo globalizado pautar o nosso preço. Porque se eu sou a mais barata, eu tenho que concorrer com China, eu tenho que concorrer com os Estados Unidos, eu tenho que concorrer com instabilidade de mercado. Agora, se o preço é um ponto para todos os negócios, mas não é o ponto crucial do meu negócio, aí sim eu consigo ter mais estabilidade. Então agora eu quero deixar um desafio para você. O desafio é: qual o percentual de pessoas que recompraram na sua marca? Compraram 2 vezes. Qual o percentual de pessoas que comprou uma vez só? A pessoa que comprou 2 vezes, existe um padrão no produto que ela comprou pela segunda vez? Se existir, a gente já vai começar a pensar em combos, em bônus, em comunicação. E o que foi diferente na primeira experiência que em pesquisas de satisfação, NPS, fez você entender que era muito importante ela voltar? E o quinto sinal de que sua empresa é uma empresa forte é uma empresa que não depende do dono para funcionar. Eu sei que no começo de uma empresa, se você está me assistindo e você é pequenininho, você não tem condições ainda de contratar uma pessoa, se você está na fase de você dar tudo de você, tá tudo bem, tá bom? Eu também fiz isso durante 1 ano e meio, 2 anos. Eu fazia absolutamente tudo. Mas se você é uma empresa que já tem capilaridade, já tem funcionários, já tem processos, e mesmo assim parece que nada anda se você não estiver, a sua empresa não é forte, porque o ativo principal da sua empresa não é o seu produto, não é seu marketing, não é suas campanhas, é você. E você não é um ativo, porque você é muito frágil. Você pode ficar doente, você pode quebrar um braço, você pode simplesmente não querer mais tocar o seu negócio. E isso eu tô falando de uma forma extremamente prática ao olho do mercado. E eu falo isso por experiência própria, gente. A LV durante muito tempo foi a minha cara. E é minha cara ainda. Então, isso é um ativo que desvaloriza. Quando a gente vai falar de valuation da empresa, isso é um ativo que desvaloriza. Ao mesmo tempo que as pessoas falam, vamos criar empresas com a cara do dono. É muito mais fácil. Se você for começar do zero, é muito mais fácil você criar uma empresa com a cara de alguém do que uma empresa simplesmente de um produto. Só que se a gente está falando de escala e de venda e de participação e de valuation, aí já vira o jogo. Por isso que o processo interessante é de que a sua marca seja sempre maior do que você. A sua marca não é você. A sua marca tem que ser maior do que você. A sua empresa, o seu negócio tem que ser maior do que você, se um dia você quiser realmente escalar e crescer muito. Então, eu preciso que você faça um diagnóstico aqui do tudo que só você faz, ninguém mais faz, só você. Depois a gente precisa entender tudo que só você decide. Ninguém pode decidir por você, só você decide. Terceiro, tudo que fica empacado se você não tá fazendo parte. Cada item que você vai trazer nessa lista vai ser um item de extremo ponto de fragilidade. Vai ser um ponto que você vai olhar e você não vai falar assim, nossa, que legal, só eu faço isso. Vai ser, por que eu estou fazendo isso se eu tenho colaboradores? Eu estou limitando a minha empresa de crescer. Então, a gente vai escolher uma responsabilidade e essa responsabilidade, uma dessas tarefas que você colocou aí em cima, você vai documentar ela. Então, assim, o que é só você faz? Só eu faço Y, Z, nananã, e descrever ela. Depois a gente vai pegar isso tudo documentado como um processo. A gente vai ensinar alguém do seu time a fazer isso. E a gente vai acompanhar essa pessoa pegando essa função. E depois a gente vai delegar e fiscalizar. Bom, gente, eu tentei trazer alguns pontos bem práticos, bem, mão na massa, pra gente começar a pensar se a nossa empresa é forte e começar a refletir mesmo. Porque às vezes a gente fica tão imerso nesse mundo de faturar mais e trazer mais que a gente não entende se realmente a gente tá indo pro caminho certo. Então, eu espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. Eu estou muito animada com a minha aula, minha masterclass de consumidor de 2026. Se você topa fazer essa aula comigo, comenta aqui para eu saber quantas pessoas vão estar interessadas na minha aula.
Mas eu tô estudando muito e tá sendo muito legal. E, obviamente, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e avaliar o podcast. Quando você digitar LV Talks, né, e abrir o podcast, vão ter 3 bolinhas no canto superior direito. Só clicar lá e dar 5 estrelas. Me ajuda demais. Eu quero muito ranquear esse ano no, pelo menos, top 15 ali, podcasts mais escutados de negócios do Brasil. Um beijo e até semana que vem.